no geral, não justifica a taxa de juros que o Banco Central tem. E, pelo contrário, o Banco Central está fazendo um movimento agora, o Campos Neto, que é o presidente, junto com o mercado, para fazer especulação, para parar de baixar a taxa de juros, que eles estavam começando a baixar pouquinho, mas ainda é uma taxa de 2 dígitos, é uma taxa disparada maior do mundo. Por que o povo brasileiro tem que pagar essa conta? É criminoso, esse cara é um criminoso e faz isso especulando. A deputada Gleice Hoffmann disse que Campos Neto é um criminoso. Ok, concordamos. Só que ele não chegou lá sozinho. Ele não tem essa autonomia toda que o Banco Central tem hoje, essa autonomia toda. Não é por méritos do Campos Neto. Ele é um criminoso, sim. Só que, porém, tem mais outros criminosos na história e nós vamos falar um pouquinho. Tem um criminoso que indicou ele, que é o seu Jair Messias. E tem o outro criminoso, Arthur Lira, que colocou, na primeira semana que assumiu a presidência da Câmara, uma das suas primeiras pautas foi a autonomia do Banco Central. E mais alguns políticos do Centrão, o resto dos políticos bolsonaristas, que estavam com aquele poder todo, definiram que o Banco Central do Brasil seria o banco do Campos Neto e da Faria Lima. Sobre a presidência do deputado Arthur Lira, com o apoiamento da maioria das lideranças, a gente possa votar essa matéria, que vai dar ao Brasil um novo padrão de governança monetária, que vai dar um sinal muito importante ao mercado internacional, e peço desde já o voto, o apoiamento e a confiança no nosso relatório pela autonomia do Banco Central. Muito obrigado, presidente. Que acompanham a sessão nesse momento. Houve, e é sempre bom a gente repetir, uma aliança entre a extrema-direita bolsonarista e a direita liberal na aprovação dessa matéria, que eles chamam de autonomia do Banco Central, mas que é, na verdade, a liberdade para os banqueiros terem ainda mais poder no controle da economia brasileira. Os banqueiros já controlam o Banco Central no governo de Jair Bolsonaro, mas eles não querem a possibilidade de que no futuro haja uma inversão dessa tendência, com a soberania popular sendo respeitada e com o governo futuro mudando a orientação de uma política econômica que privilegia poucos para garantir a submissão da grande maioria do povo brasileiro. Acreditamos que a soberania popular não pode ser reduzida por uma decisão de poucos que querem fazer com que os seus privilégios sejam mantidos ad eternum, fazendo com que o nosso país não fique eternamente dependente das decisões do mercado, mais especificamente do mercado financeiro. Que o Banco Central tem a possibilidade, sim, de comprar títulos, de financiar o desenvolvimento do nosso país, privilegiando relações que sejam de fato coletivas e populares, e não esse jogo de cartas marcadas, onde só aqueles que os menores rendimentos são... Muito obrigado, deputado Glauber. Para encaminhar a favor, o deputado Paulo Ganimi. De trabalho, aumento da renda da população brasileira. E quando a gente fala de aumento da renda, é aumento também da renda real, daquilo que a população brasileira, que o cidadão brasileiro, que o trabalhador consegue para manter sua vida. Botar comida em casa, comprar uma geladeira, pagar seu aluguel, fazer com que tenha dignidade para seus filhos, para sua família. Quando a gente fala do Banco Central, um dos seus principais, na verdade o seu principal, e que deveria ser talvez não
protegem os interesses dos consumidores e sim dos prestadores de serviço, o conceito é captura. Nós teremos um Banco Central capturado, imaginem, pelos banqueiros, pelos da bufunfa, e o povo brasileiro será preterido. Vai aumentar a pobreza e a miséria, essa que é a realidade. É preciso independência, é preciso que o nosso Banco Central tenha autonomia para governar o nosso país no âmbito monetário. Parabéns. Obviamente, o pessoal que segue... Nós sim, presidente. Obviamente, o pessoal que segue a obstrução é a favor de votar artigo por artigo uma matéria que sequer deveria estar pautada na tarde de hoje. É lamentável que, enquanto o Brasil tem 20 milhões de pessoas que entram na extrema pobreza, sem o auxílio emergencial, a prioridade do parlamento brasileiro seja legalizar a Bolsa Banqueira, criar a figura do intocável no Banco Central, permitir a legalização da escandalosa remuneração de sobra de caixa dos bancos, que fez com que nos últimos 10 anos R$1 trilhão fossem drenados para saciar a vontade, a sanha, a ganância dos parasitas do sistema financeiro. Esse projeto é eivado de legalidades, seja o vício de iniciativa, seja a ausência de estimativa de impacto financeiro. Esse projeto é, na verdade, dar cheque em branco para os banqueiros e capitalismo total sem riscos. Se tiver prejuízo, o Tesouro Nacional pagará aquilo que qualquer direção responsável do Banco Central faça. Então, o pessoal segue a obstrução. Para que a autonomia do Banco Central venha o mais rápido possível a ser pautado no dia de hoje nessa casa. Como bem sabemos, esse projeto de autonomia do Banco Central não tramitou nas comissões temáticas da Casa. Nós não realizamos uma única audiência pública sequer para que o assunto fosse debatido. E nós sabemos que a autonomia do Banco Central, como proposta, é, na verdade, a retirada de atribuições da instituição Presidência da República. O Banco Central é um importante instrumento de política econômica. É ele que realiza, junto com mais algumas figuras, a política monetária do país, que fixa a política e a taxa de juros. Isso é um crime, né? Porque o Banco Central geralmente justifica aumentar a taxa de juros quando a inflação está alta. A nossa inflação está baixa, está quase chegando na meta. E agora saiu o IPCA 15, mostrando que a inflação está baixando, está baixa, não cresceu. Tivemos um problema no Rio Grande do Sul por conta do desastre, mas, no geral, não justifica a taxa de juros que o Banco Central tem. E, pelo contrário, o Banco Central está fazendo um movimento agora, o Campos Neto, que é o presidente, junto com o mercado, para fazer especulação, para parar de baixar a taxa de juros, que eles estavam começando a baixar pouquinho, mas ainda é uma taxa de 2 dígitos, é uma taxa disparada maior do mundo. Por que o povo brasileiro tem que pagar essa conta? É criminoso, esse cara é um criminoso e faz isso especulando. Então teve uma denúncia do economista Eduardo Moreira, do ICL, para o Ministério Público do Tribunal de Contas, e o Ministério Público do Tribunal de Contas abriu investigação e hoje tem uma matéria nos jornais falando que o promotor, o procurador do Tribunal de Contas, falando que vão investigar sim porque eles acham que há motivação política e o mercado se junta naquele boletim Focus que o Banco Central vê para inflar os dados da inflação. Teve um banco lá, uma instituição que colocou a inflação 8%, quando a gente sabe que está perto de 4%, está 4%. Então é um crime que eles estão fazendo com o Brasil e isso torna tudo mais caro, o crédito mais caro, aí não tem investimento, não tem geração de emprego, muito ruim. A senhora vê o presidente do Banco Central como um porta-voz não oficial do rentismo? Com certeza. Eu acho que ele é oficial, do jeito que ele fala e se pronuncia, ele dá palestra, ele especula, ele dá opinião, quando um presidente não podia dar. E ele foi nomeado por Bolsonaro, né? Nós não conseguimos tirar, porque eles fizeram esse projeto de lei de política independente do Banco Central, então nós não pudemos tirá-lo, ele tem um mandato, termina esse ano. Mas se essa investigação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, mostrar que ele está com a intenção realmente de especular, e é o que vai acontecer, ele está, eu acho,
Eu acho, né, ele tá, e eu acho que vai mostrar exatamente isso, ele tem que sair antes. Presidenta, qual, na avaliação da senhora, a importância da gente contrapor esse discurso da grande mídia, né, de fiscalista do mercado, né, que tem dominado a grande imprensa hoje? Sim, é uma coisa desmesurada. Que o mercado fica, não, tem que fazer superávit, tem que cortar gastos porque tem que pagar a dívida, porque se não pagar a dívida, o Brasil fica... Não é o problema. A dívida nossa é cerca de 78% do produto interno bruto. Grande parte dos países tem dívida maior do que nós temos. A nossa dívida é só interna, não é uma dívida externa. Nós devemos em reais, não devemos em dólar. E temos uma reserva no Banco Central de mais de 300 bilhões de dólares, uma poupança. Aliás, uma parte dessa dívida é por conta dessa reserva, porque a gente deixa a reserva lá, ela faz parte das reservas. Então é um escândalo dizer que a gente está desequilibrado quando parte dos 78% em relação ao PIB computa também os 300 bi de reserva, que é a poupança. Então nós não temos descontrole na dívida. Se a dívida tiver que subir 1, 2 pontos para você poder fazer investimentos, recuperar a economia, não há problema, porque depois ela vai voltar. E o Lula foi um dos presidentes mais responsáveis. A dívida com o Lula baixou muito e ele é responsável. Agora, ficar essa gritaria, vai mexer no resultado fiscal, fica uma gritaria, como se tudo fosse acabar, um governo de gastança. Gente desmesurada, um bando de rico que tem dinheiro pra caramba, põe pro exterior, entendeu? Toma vinhos finos, viaja e fica nem aí com o povo brasileiro. Eu acho isso um absurdo. A gente tem que parar de fazer tem que botar um freio nesse discurso. Até porque a maioria dos países hoje tem déficit fiscal. E o próprio Fundo Monetário Internacional diz que está correto, porque nós estamos num momento que nós temos que ter recursos para investir. Então, pode aumentar um pouco a dívida e pode fazer um pouco de déficit. O PT, o governo Lula, de que forma a senhora entende que as ações do governo atualmente têm pensado no povo brasileiro, nas questões econômicas, defendendo uma taxa de juros mais baixa? Olha, nós temos trabalhado muito para isso. O presidente Lula começou uma investida contra as taxas de juros muito grande, porque ele sabia que isso era um problema. E nós do PT continuamos com essa campanha, continuamos com as entidades também falando sobre juros. Eu acho que isso tudo levou a sociedade a olhar o Banco Central e ver o que está acontecendo lá, porque eles não conseguem, não baixaram como deviam, vão baixando a conta-gotas. Mas essa ação, essa campanha, esse debate fez com que o próprio Ministério Público do Tribunal de Contas faça a investigação. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer esse debate na sociedade e o presidente Lula vem denunciando isso também. Vem fazendo investimentos, vem recuperando o PAC, enfim. Corte de recursos do orçamento, porque cada um ponto percentual da taxa de juros significam alguns bilhões de aumento no pagamento da dívida, então, e no pagamento dos juros. Então, o governo tem que pagar a dívida com esses juros exorbitantes. Isso tira dinheiro de programas sociais, isso tira dinheiro de medidas que o governo poderia fazer. Por exemplo, fazer um reajuste maior do salário mínimo, melhorar os salários da Previdência. Isso vai tudo para pagar a dívida, que tem um interesse grande aí do sistema financeiro, que é esse mercado, que defende que a gente faça corte em programas para pagar a dívida e para baixar a dívida, porque eles ganham com isso. Então, essa especulação que acontece, por isso a especulação também do presidente do Banco Central que a gente está denunciando. De outro lado, essas taxas também são referências para a cobrança dos juros no mercado. Então, como esses juros da taxa Selic são altos, aumenta o impacto na despesa do governo e também no serviço dos bancos, os bancos vão repassando e vão especulando em cima disso. Então, é o que nós temos hoje, por exemplo, cartão de crédito. Taxa do cartão de crédito, 300%, 400%. É um absurdo isso, né?